o que eu produzo para o meu ateliê e o que eu faço de conteúdo aqui. Meu dia é dividido nessas duas coisas. Então, se eu perder tempo ai, não acho o tecido, às vezes acontece, né? Logo em seguida, quando a gente mudou, que as coisas ainda não estavam todas arrumadas, nossa, revirava 20 caixas e não achava o que queria. E aí um dia nós demos um basta aqui, falamos, vamos arrumar esse negócio, porque nós estamos perdendo tempo. A gente está deixando de fazer as coisas por causa da má organização que a gente não conseguiu planejar. Então, isso com certeza facilitou muita coisa pra mim. E aí pra vocês que têm uma vida corrida, tem um trabalho, tem tudo que tem que fazer, vai ser igual. Ao invés de falar assim, hoje eu não vou costurar porque eu não sei onde tá o tecido, que da outra vez eu fui procurar porque hoje não dá tempo, você o dia que organizar, você vai falar assim, eu vou poder fazer. Então eu só tenho esse tempinho, então hoje eu vou lá, pego, corto, amanhã eu vou lá, alfineto tudo, compasso as primeiras costuras, no terceiro dia eu termino. E aí você faz o tantinho que você quer por dia, né? E aí, vocês podem ter, né, a organização de vocês, que nem partes deles eu organizo pelo nome do fornecedor. Por quê? Porque ele tem uma característica de estampa X, que eu uso, por exemplo, para fazer canga e bolsa, entende? Então, para mim vale a pena escrever o nome do fornecedor ali. Então, é uma coisa que não vai ser fixa. De repente, daqui a um tempo, eu tô fazendo outro tipo de costura, outras coisas, pode ser que eu crie uma separação diferente. E o bom é que isso é mutável, né, gente? Então, não tem que ser fixo e rígido assim o tempo todo, né? Então, eu queria falar pra vocês? Mais uma coisinha. Eu comecei a falar da caixa e acabei esquecendo. Eu queria pegar uma, deixa eu ver, eu acho que é essa daqui. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que guardar tecido não, mas que coisas em caixas de papel, assim, às vezes junta bicho. Eu não sei dizer que tipo de bicho é. A traça é uma coisa que eu sofri muito. Esse apartamento que eu morava antes de vir pra cá, não sei o que tinha naquele prédio, que tinha muita traça, mas muita mesmo. Então, assim, nas minhas roupas, de todo mundo lá em casa, a gente achou várias coisas de furinhos. E cheguei até a pegar traça nos meus tecidos, assim, morta. Mas acho que um ou outro tecido tinha uns comidinhos, assim. Mas nada que eu perdesse tecido, não. Então, o que acontece? Dentro da caixa, às vezes, eu ponho plásticos, assim, olha. E o que é bom? O fato aqui que eu coloquei não foi nem... Voltei, pronto. É por uma questão de quando eu vou cortando e fico com vários retalhinhos, a gente começa a facilitar o processo. Então, tenho um plástico, aí depois tenho essa caixa aqui, como vocês estão vendo, nem tudo tá com plástico, porque tem alguns cortes maiores, mas esses aqui que tem muitos pequenininhos, e aí eu vou ficando com tudo em plásticos, assim, porque começa a ficar um negócio pra cá, outro pra lá, e como eu sou da teoria do não se joga nada fora, porque a gente faz patchwork, a gente faz um monte de coisa com retalho, fica muito mais fácil. Além de eu achar que pra traça entrar na caixa e entrar no plástico, aí já usei o tecido, né, gente? Porque se ficar tanto tempo assim, não vai acontecer isso. Então, é uma maneira. Esse plástico que eu tenho são os plásticos daquelas pastas catálogos, sabe? Porque eu tinha muito, isso da minha época ainda de arquiteta, que ficou aqui, que eu tinha muito... Esqueci até o nome do negócio. Como é que era? Muito... era coisa de produto lá, de material, de obra. E arquivo mesmo de projeto e tal. Então, eu aproveitei esses plásticos e eu acho que é uma maneira, assim, era o que eu tinha. Eu usei o que eu tinha e funcionou muito bem pra mim, entende? Então, eu acho que pra você parar de ficar falando assim, tá bagunçado aqui e eu não consigo costurar e tá tudo muito difícil, eu queria costurar pra poder relaxar, mas tá me dando mais estresse porque eu não acho nada. Olha, respira fundo, vamos parar de lamentação, né? Porque não pode ficar o tempo todo essas desculpinhas que a gente fica colocando. Para um dia que você tem mais tempo, que você pode fazer isso e
organiza. Começa amanhã, você já começa, vai lá, dá uma olhada em tudo, vê mais ou menos o volume, aí você se planeja, tal dia eu tenho mais tempo, então eu vou arrumar lá o cantinho pra eu separar tudo, então eu vou separar por cor, porque eu faço só coisa pra criança, por exemplo, então pra mim não tem essa história de estampa infantil, feminina, masculina, então eu vou separar por cor, eu tenho rosinhas, amarelinhos, branquinhos, aí estampas um pouquinho maiores, estampas médias, estampas não sei o que. Quando eu comecei, eu tinha 2 caixas ali que eu mostrei, né? Então eram os tecidos principais e os tecidos de forro. Era isso que eu tinha. E junto com a de forro eu guardava manta R1, manta R2, entretela. Aí a coisa foi aumentando, eu comecei a ter uma caixa só de R1, outra só de R2, outra só de entretela. E aí não tinha mais, assim, externos e forros. Aí começou a ter onde é poá, onde é xadrez, onde é listado, né? Depois mudei um pouco assim também. Então, você já começa a visualizar suas coisas e começa a enxergar como é que isso pode te ajudar para você fazer suas peças lindas, né? Porque não adianta você querer costurar e tá tudo bagunçado e aí não vai ter peça linda, porque você vai deixar para depois, não é não? Então, gente, é isso, eu queria que vocês dissessem aí pra mim o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês gostaram, e queria saber de vocês, como é que vocês estão organizando aí o tecido de vocês. Tem gente que às vezes, né, ateliês maiores, já compra a peça inteira, então guarda ela assim, tipo numa estante mesmo, prateleira, a peça toda, e aí vai tirando a necessidade que tá ali. E aí, queria saber aí, vamos compartilhar. Quem sabe tem gente aqui que vai poder usufruir do seu jeito de organização, né? E então fica aí ligadinha. Se você ainda não me segue, começa a me seguir, ativa as notificações para você receber os avisos da Masterclass. Para você também saber quando vai ter live, quando é que eu tô por aqui. Mas geralmente às vezes acontece uma coisa e a gente acaba não conseguindo, mas são 3 vezes na semana. Hoje, terça-feira, às 19, é o programa Redescomplica, quando eu trago assuntos que é para descomplicar a costura e desmistificar essa história de que costurar é difícil e não é para mim. É para todo mundo e não é difícil assim. E na quinta-feira é um programa novo que eu vou estrear depois de amanhã, que é Responde. Eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Então, amanhã aqui, eu sei, a live é quinta, mas amanhã, quarta-feira, eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no Stories do Instagram e no Facebook, para você fazer qualquer pergunta que você me quiser, tá? E aí, lá na live, eu vou responder. E eu também queria dizer que vocês podem perder a vergonha de aparecer, viu? Porque eu não mordo. Então, vocês podem aparecer, olha aqui os fiapinhos grudando na roupa. Então, vocês podem levantar a mãozinha lá que eu chamo vocês e aí você conversa comigo na live e faz suas perguntas diretamente pra mim. É gostoso, né? A gente tá tão confinada assim, ver uma carinha diferente, vai ser bem legal. Mas se você tiver meio acanhadinha, não quiser aparecer, não tem problema nenhum. Vai lá na caixinha amanhã e responde e aí eu vou preparar todas essas respostas pra vocês dessa live de inauguração, nessa quinta-feira do Responde, tá bom? E comenta aí pra mim se você gostou dessa live, pra gente melhorar esse conteúdo, pra vocês poderem colher os benefícios que esses conteúdos podem trazer pra vocês. Porque a gente tá aqui pra costurar, pra gente se divertir, né, gente? Pra gente ser feliz, pra gente dar aquela pausa no dia, deixar os probleminha lá de lado, ficar aquele momento você com você mesma, né? E tem gente, a gente até brinca, né, que a gente conversa com a máquina de costura. A gente conversa com ela mesma, parece que a gente tá conversando com a gente mesma, não é?